Então, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre acústica. Na página 275. Pegaram os livros? É física, né? Física? Física. Qual a página mesmo, professora? 275. Obrigada. Então, vamos lá. Já colocaram na página? Vamos revisar o que a gente já falou sobre acústica na aula passada. A gente já viu o que é som e o que são frequências infrassônicas e ultrassônicas. Aí, o que é som? Som são ondas sonoras perceptíveis ao nosso ouvido humano, que essas ondas sonoras elas variam entre 20 Hz e 20.000 Hz. Então, repetindo, o que é som? São ondas sonoras perceptíveis ao nosso ouvido humano, que variam entre as frequências de 20 Hz a 20.000 Hz. E o que são frequências infrassônicas e frequências ultrassônicas? Frequências infrassônicas, elas são frequências que elas se encontram abaixo de 20 Hz, que nós chamamos aí de sons graves. E as frequências ultrassônicas, elas são frequências que estão acima de 20.000 Hz, que são chamadas de sons agudos. Aí, relembrando que as frequências infrassônicas, elas só são perceptíveis por alguns animais, só eles que conseguem captar esses sons. E as frequências ultrassônicas, elas são usadas na medicina e em outros ramos. Até aqui, alguma dúvida? Não. Então, a gente já tinha visto isso, o que era som e o que era frequências infrassônicas e ultrassônicas. Aí podem virar a página. Nós vamos ver agora os fenômenos sonoros. Aí o primeiro é a reflexão. Observem aí, ó. O que é a reflexão? Ocorre quando uma onda sonora atinge um objeto qualquer e fica impedida de continuar seu trajeto, podendo voltar no sentido da sua origem ou tomar outra direção. Aí a gente vai ver alguns exemplos de reflexão. Quando a gente está num lugar vazio e a gente fala, o que é que a gente consegue ouvir? A gente não consegue ouvir o eco, gente? Uhum. Aí, o que é o eco? É quando a gente emite um som, ele encontra um obstáculo e ele volta. Aí a gente consegue ouvir. Então, a gente fala, essa onda sonora, ela vai encontrar uma barreira, um obstáculo, e ela vai voltar. Isso
É o eco. Aí, nós temos uma formulazinha para calcular. Observem aí. Qual é ela? Observem aí essa imagem. Ó. Nós temos um objeto. Aí, o que está acontecendo? Vai ter... Você vai falar, então vai ter uma onda sonora. Vai ter uma barreira, esse sensor de distância, que tem que estar o quê? A 17 metros de onde você falou. Aí vai ter esse obstáculo, ela vai voltar e vai ser formado o eco. Aí observe, é possível determinar a distância entre o emissor da onda e o obstáculo. O emissor da onda é quem falou. E o obstáculo foi algo que não fez com que esse eco passasse. Aí, observe, qual é a fórmula? ΔT é igual a 2D sobre V. ΔT a gente já viu em velocidade. O que é ΔT? É a variação de quem? Do tempo. Quem é o D? D é a distância de ida e vinda do som. Então, ó, quando você estiver fazendo continhas com relação à acústica, lembre que a distância do som não só é a dele ir, é a dele ir e dele voltar. E V é a velocidade desse som. Então, você vai calcular aí a distância entre o emissor da onda e o obstáculo que fez com que ocasionasse o eco. Aí, agora nós vamos ver outros tipos, ó, a reverberação, a refração, a difração e a interferência. Alguma dúvida nessa parte aqui do eco? Não, não tô dúvida não. Então, vamos lá. O que é a reverberação? Acompanhem aí na próxima página. É o que acontece quando não se está a uma distância suficiente de uma parede. Porque qual é a distância que tem que estar para ocasionar o eco? A 17 metros. Se você não estiver a 17 metros da fonte emissora, não vai ocasionar o eco. Aí aqui, o que é a reverberação? É o que acontece quando não se está a uma distância suficiente de uma parede, por exemplo, para ouvir um eco. Qual é a distância? Eu acabei de falar. 17. 17. Aí, pode-se observar esse fenômeno em salas vazias, onde as paredes produzem reflexões múltiplas, que reforçam o som e o prolongam por algum tempo, depois de cessada a emissão. Quando você está em algum lugar sozinho, fechado, que você fala, quando você termina de falar, parece que o seu som, ele prolonga mais um pouquinho. Já tiveram essa sensação? Já. Tipo, eu aqui agora, eu estou na minha casa, sozinha. Quando eu estou falando com vocês, eu tenho a sensação que está se prolongando. As palavras no final, elas ficam um pouquinho a mais. Já teve essa sensação? Já, ô, professora, vamos dizer que isso aí, vamos denominar como eco, porque eu não sei o nome correto. Quando a gente está fazendo ligação, quando eu fazia ligação pelo WhatsApp, às vezes vinha um retorno. Eu falava e eu mesma conseguia escutar o que eu tinha falado. Sabe? A senhora acha que tem alguma coisa a ver com o conteúdo? Isso. Aí foi porque o seu telefone estava com algum problema, né? E você só conseguia falar e conseguia ouvir o que estava dizendo. É isso, né? Você não tinha o retorno da outra pessoa. Tinha o que eu falava e o que a outra pessoa falava. Só que meio que fazia retorno da minha voz. É muito confuso. O eco é quando você consegue, realmente, você fala e você consegue ouvir, e parece que ele volta de novo. Que a gente até se assusta.
Isso acontece muito nos filmes de terror. Você está num lugar sozinha, escuro, aí você fala alguma coisa e parece que volta até você. Isso é o eco. Aí, ó, a refração. No verão, é bastante comum se refrescar com um banho de mar ou de piscina. Ficar o dia todo submerso na água é maravilhoso, mas quando alguém me chama, fica bem difícil de escutar dentro da água. Você já se questionou por que isso acontece? Quando vocês já estavam nadando e alguém chamou vocês, já passaram por isso? Não. Tá lá embaixo d'água e uma pessoa tá chamando, é? Não. A refração é quando uma onda sonora ela passa de um ambiente para outro. Quando ela muda, ela está em um meio material e ela passou para outro. Ou seja, ela vai mudar a sua direção, o seu sentido, o seu comprimento. Quando você está nadando, você não consegue ouvir o que as pessoas estão falando à sua volta. Quem nada sabe disso. Porque você está em um outro meio material. E quem está conversando, por exemplo, os atletas, eles não conseguem ouvir o que os seus treinadores estão falando. Eles só conseguem ouvir os apitos. Por isso que os treinadores, eles ficam com aqueles apitos, dizendo quando pode ou quando não pode. Quando eles fizeram para eles irem e para eles voltarem, eles apitam. Porque se eles falarem, eles não vão conseguir escutar, porque eles estão em um meio material e os atletas estão nadando, estão em outro meio material. Com isso, quando a gente fala, eles não vão conseguir ouvir, porque eles estão em meios materiais distintos. Aí o que vai ocasionar? A onda sonora ela vai mudar a sua velocidade. Então, você falou em um tom, mas quando ele não vai ouvir porque vai chegar lá em outro tom. A propagação da onda vai ser diferente, a velocidade da onda vai ser diferente e o seu comprimento vai ser diferente. A única coisa que vai se manter constante é a frequência. Alguma dúvida? Não. Não. Aí é por isso que... Aí vocês grifem, viu? O que é refração. Aí é por isso que quando vocês estão nadando, ou seja, estão dentro da piscina imersos... Agora, olha, não é você estar dentro da piscina, viu, gente? Tem uma diferença. Você está dentro da piscina, você está com a cabeça fora, então seu ouvido está normal, então você vai conseguir ouvir tudo. Mas se você estiver imerso na água, você não vai conseguir ouvir o som externo. Entendeu? Aham. Sim. Uhum. Pronto. Vamos continuar. Difração. Eu acho que todo mundo já fez isso. Ok. Quem nunca ouviu atrás da porta? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Alguém já fez isso? Já. Já. Ah, foi o pior momento da minha vida. Por quê? Porque as ondas sonoras, elas se propagam em todas as direções. Elas só não se propagam em linha reta. Elas se propagam em várias direções. Mesmo tendo essas paredes que são obstáculos, mas elas vão se propagar em todas as direções. Então, o som consegue se transpor de uma parede para a outra. Então, é isso que faz com que a gente consiga
Ouvir. Porque o que que faz? Essa onda sonora, ela consegue transpor esse obstáculo da parede. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas vocês já viram em filmes e isso acontece na vida real. Você pegar um copo e colocar na porta e conseguir ouvir melhor. Ah, isso aí não fui não, mas já vi em filmes. É. Aí isso acontece. Por quê? Porque o. Pera ainda. Porque as ondas sonoras, elas se propagam em todas as direções. Você está aqui conversando, ela não vai apenas nessa linha reta aqui. Ela se propaga para frente, para trás, nas laterais. Elas se propagam em todas as direções. E elas conseguem ultrapassar as barreiras que são impostas. Então, a gente consegue escutar os sons que estão à nossa volta. Alguma dúvida? Não. Não. Aí agora nós Não. vamos falar sobre interferência. O que é a interferência? Acontece quando a gente tem mais de um som no mesmo ambiente. A gente consegue ouvir ambos. Qual a pergunta? Oi? Alguém falou? Pronto. O que é a interferência? É quando em um ambiente tem mais de um som, você consegue ouvir mais de uma onda sonora, mais de um som, só que você não consegue com nitidez. Você consegue ouvir ambos os sons, mas não conseguir distinguir o que cada um está falando, está se referindo. Você consegue ouvir, mas não consegue distinguir um do outro. Você consegue ouvir que tem mais de um som, mas não consegue distinguir um do outro. Posso continuar? Pode. E por último, nós vamos falar sobre a ressonância. Esses são os fenômenos sonoros. Então, são quantos? São 6. Eco, reverberação, refração, difração, interferência e ressonância. Quando passa a ressonância, ela é o fenômeno que quando os aviões passam, as janelas das casas das pessoas ou dos prédios, elas tremem. Elas começam a vibrar. O que é isso? Acontece quando um corpo começa a vibrar na mesma frequência do outro. Ou seja, passa um avião, ele tem uma frequência absurda, muito alta. O que isso acontece? Ele faz com que os vidros das casas, as janelas comecem a tremer. Por quê? Porque é uma alta frequência e ela faz com que a frequência dos vidros também atinjam tanta força que elas começam a tremer. Aí, ó. Podemos visualizar o perigo desse fenômeno. Por exemplo, um vento produz uma frequência próxima à frequência de vibração de uma ponte, ou até mesmo a marcha de um batalhão de soldados sobre essa ponte. Nos dois casos, a coincidência das frequências poderá causar o desmoronamento da ponte. Se a frequência do vento for tão forte, ele pode ocasionar
que essa ponte desmorone, porque a frequência é tão forte que ele vai ocasionar a caída. Mas isso, aí por isso que fazem um estudo muito grande para fazer a construção de pontes e de estradas sobre mares, devido às frequências serem muito fortes. Aí agora nós vamos falar sobre o efeito Doppler. Quando passa, aí ó, primeira coisa que a gente tem que identificar o que são sons graves e o que são sons agudos. O que são sons graves? Eles são sons o quê? Abaixo de 20 Hz. E o que são sons agudos? Eles são sons acima de 20.000 Hz. Aí, observe. E assim, gente, quando a gente está muito exposto a um som muito alto, isso ocasiona a um longo prazo a perda da nossa audição. Por isso que não é recomendado ficar muito tempo com fones de ouvido, que é o que muitos adolescentes fazem. E vocês ficam muito tempo com esses fones em altas Fica perdendo a audição. Oi? Aí fica perdendo a audição. Se você ficar exposto Mas o mal, Oi? às vezes o mal não é nem o fone. Às vezes o mal é o vizinho que quer escutar a música estrondando e você é obrigado a escutar a música que ele está escutando. Mas o que atrapalha não é o som, assim, o que faz você perder a audição. E assim, não é que se você passar uma semana, você vai perder a audição. Ao longo de um tempo, ao decorrer do tempo, se você ficar ouvindo sons muito altos, você vai ter um risco muito grande. Eu ficava ouvindo. Aí eu Oi? parei. Eu ficava ouvindo com fone de ouvido alto. Aí eu parei. Porque a audição tava atrapalhando muito. Pois é. A longo prazo, isso pode interferir na sua audição. Você vai começar a sentir uma diferença. E Aí, pior, professora, oi? a senhora já reparou que quando essas pessoas pegam e colocam o som alto, eles colocam para o quarteirão todinho escutar? Eu fico imaginando as pessoas que estão dentro dessa casa com o som ligado. Misericórdia. É tenso. Bem tenso. Minha mãe escuta o som alto. Aí eu pergunto pra ela, mãe, como é que a senhora não perdeu a audição, hein? Aí uns dias depois, eu fui chamar ela bem alto. Aí eu não tá conseguindo nem ouvir direito. Se você ficar exposto muito tempo a um som forte, muito alto, muito elevado, você vai ficar. E assim que você sai desse ambiente que você estava ouvindo, você já sai fica ouvindo uns barulhinhos estranhos, porque você ficou tão acostumado com aquele som muito alto que ocasionou que se alguém falar baixinho perto de você, você nem vai conseguir ouvir. Mas você não vai perder a audição, viu, gente? Não é que se você ouvir um dia, você ficar exposto a um som muito alto, você vai perder a sua audição. Isso é ao decorrer do tempo. Por isso que as pessoas que trabalham com sons, elas usam um aparelhozinho para ajudar e eles conseguirem ouvir os sons também, conseguirem ter uma noção exata. Quando vai passar o som, por exemplo, os músicos, para eles terem noção de verdade do som que está sendo emitido, eles usam, eu esqueci o nome, mas você já deve ter visto, né? Que eles não escutam o som É na. meio que um ponto aquilo. Oi? Aquilo é meio que um ponto que Uhum. eles colocam no
Eles não conseguem ouvir o som, eles não estão ouvindo o som naquele barulho exacerbador. Eles estão ouvindo normalmente e estão conseguindo notar se está afinados ou não, os sons da banda. Eles conseguem ter essa noção. Então, a gente para por aqui hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o efeito Doppler e sobre as características dos sons. Altura, timbre, intensidade. E esse vai ser o assunto do nosso próximo capítulo, porque só tem mais um capítulo para a gente acabar o livro de física. Os capítulos são bem pequenos de física. Aí por isso que eu estou indo mais devagar. Então, bom dia, gente. Até nossa próxima aula. Tchau. Tchau.